começar João 14, 22. Eu vou ler. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então, recapitulando, Jesus está conversando com os apóstolos dele na última ceia, tá? E que dia da semana é isso? Quinta, muito bem. Então, é quinta de noite, eles estão comemorando a Páscoa. No capítulo 13, começa com ele lavando os pés dos discípulos. Depois ele indica que tem um que vai trair. Os discípulos não sabem quem é esse que vai trair, mas João pergunta para ele fala para João quem é, e daí o Judas sai, daí ficam só os 11, ele diz que Pedro vai trair, eles ficam perturbados, começa o capítulo 14, e ele começa no 14 a dar várias promessas para os discípulos, tá? Para os 11 apóstolos que estão ali, que são discípulos, discípulo é aluno, tá? A primeira promessa, então, ela tá ali no 14:2, é que ele vai preparar um lugar para eles na casa do Pai, ok? Vai preparar para eles um lugar no céu. Segunda promessa, no versículo 13 do capítulo 14, os levarei para mim. Ele prometeu que ele vai preparar um lugar para os seus e que ele vai levar os seus até o céu. Essas promessas são feitas especialmente para os 11, mas elas valem para todos os cristãos, porque no capítulo 17, quando a gente chegar lá, a gente vai ver que Jesus faz uma oração para que isso aconteça não somente com os 11, mas que aconteça com todos aqueles que vierem a crer na palavra desses 11. Então Jesus vai falando para eles várias promessas, e a gente está focada nas últimas aulas na promessa do Espírito Santo, que é a quinta promessa, que está ali no versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. Então ele deixa claro quem é que ele vai enviar para os seus discípulos, para os seus 11 apóstolos e para todos os que no futuro vierem a crer na palavra desses 11 apóstolos. Ele vai enviar o Espírito Santo, que ele está chamando aqui de Conselheiro, porque ele vai estar do nosso lado, nos ajudando em todas as coisas. A gente nunca mais vai ficar sozinho. No momento que a gente crê verdadeiramente em Jesus, que a gente se rende a Jesus, e o Espírito Santo nos dá vida, ele passa a habitar dentro de nós. Mas não só o Espírito Santo, a gente viu, toda a Trindade habita dentro de nós. Vejam só esse mesmo versículo 16. Eu pedirei ao Pai. Eu, quem é que está falando? Jesus. Então Jesus está falando. Eu pedirei ao Pai. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. O Pai é a primeira pessoa da Trindade. E ele lhes mandará outro conselheiro, que é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Então a gente pode ver nitidamente nesse versículo aqui, um versículo que tem a Trindade. Tá? Eu, Jesus, pedirei ao Pai e ele vai enviar o Espírito Santo, o outro conselheiro, que é o Espírito da verdade. E Jesus falou lá no versículo 6 do capítulo 14 ainda: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é a verdade, o Espírito é da verdade, porque o Espírito é de Jesus. Assim como Jesus é a verdade, o Espírito também é a verdade. Porque a Trindade, cada pessoa da Trindade
certo? É diferente entre si, mas os três formam um só Deus. A gente não consegue entender, mas esse é o capítulo da Bíblia onde mais profundamente a gente vê a Trindade sendo exposta, onde Jesus começa a falar essas coisas para eles. Eles não entendem isso. Eles só vão entender isso quando o Espírito Santo descer. Nesse momento o Espírito Santo ainda não tinha vindo, porque para o Espírito vir, Jesus teria que morrer, ressuscitar e ascender. E ele só vai vir 50 dias depois, tá? No dia do Pentecostes, a festa de Pentecostes. Então, se a gente for ler ali, ó, no versículo 20, diz assim: naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em e eu em vocês. Que dia é aquele? É no dia do Pentecostes. Ou seja, no dia que o Espírito vier, naquele dia vocês vão compreender isso. Porque agora vocês não compreendem isso. Lembra que Filipe disse para Jesus no versículo 8, vejam, versículo 8, Filipe. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. E daí Jesus diz no 9: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Então é um capítulo da Trindade, mas eles não estão entendendo, porque quem vai dar esse entendimento para eles vai ser o Espírito Santo. Então por isso que ele fala no 20: naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim. Olha que coisa impressionante. Eu estou em meu Pai e vocês estão em mim. Se Jesus está no Pai e se a gente está em Jesus, então a gente também está no Pai. Entenderam? E eu em vocês. E se Jesus está em nós, então o Espírito Santo está em nós e o Pai está em nós. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que? Me ama. Me ama. Eu estou continuando ali, o versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. A marca do cristão é amar Jesus. Como é que eu provo que eu amo a Jesus? Obedecendo. Ou seja, como é que eu sei se eu nasci de novo? Eu obedeço? Eu quero obedecer? Eu tenho um desejo por obedecer? Eu quero conhecer a palavra de Deus? Eu quero fazer a vontade de Deus? Então, quem ama, obedece. Jesus está deixando claro o que é ser um seguidor dele. Ele fala isso várias vezes de todas as formas, tá? Aquele, continuando ainda no 21, aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu não tenho como ser amado por Deus Pai se eu não amar Jesus. Então, se alguém nega Jesus, se alguém diz que Jesus não é Deus, a gente conhece várias religiões que dizem isso, que Jesus não é Deus. Essas pessoas não são amadas pelo Pai, tá? O amor salvador, não. Ou seja, Deus, ele ama as pessoas, ele derrama o amor dele diariamente, porque ele é bondoso e longânimo. Mas esse tempo vai acabar para todo mundo. A gente sabe que todo mundo morre. Em algum momento a gente morre. Esse é o tempo que a gente tem para se arrepender, para crer em Jesus, amar Jesus e receber o amor do Pai. É esse o tempo que nós temos. Está muito claro, Jesus não tem meias palavras. E o apóstolo João, ele não tem meias palavras. Com ele é sim ou não. É preto e branco, não tem meio termo. João é todo o tempo assim. E Jesus também. Ele é muito claro e ele repete as coisas. Ele fala várias vezes para a gente não ter dúvida, tá? Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. A quem que Jesus vai se revelar? Só a quem o ama, o obedece, tá? É a mesma coisa, porque Jesus está dizendo que quem ama obedece, quem obedece ama. É isso que Jesus está dizendo, tá? Então, Jesus vai se revelar para quem? Para quem o ama, para quem o busca, para quem o quer de todo o coração, para quem o deseja. É para esse que ele vai se revelar. Daí começa o versículo 22. Disse então Judas, não Iscariotes. Tinha dois apóstolos chamados Judas no grupo. Um era Judas e o outro era Judas Iscariotes. O Judas Iscariotes é o que traiu, ele já saiu. Ele não está aqui no grupo mais. Esse é o outro Judas. Então esse disse: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Ele não estava entendendo. Sim, não tinha entendido nada. Eles não estavam entendendo nada. Eles estavam muito confusos.
né? Mas basicamente o que Jesus está dizendo para eles é assim. Ele está falando ali, ó, no 18, voltem no 18. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então, aqui quando ele fala, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, ele está dizendo, eu tô indo para a morte, eu vou morrer, mas vocês fiquem tranquilos que eu vou voltar. Eu vou voltar, tanto ressuscitando, eu vou passar alguns dias aqui com vocês, esses 40 dias que ele passou ali, vou cuidar de vocês, vou orientar vocês. Depois eu vou pro Pai, mas mesmo depois que eu for pro Pai, eu vou mandar o Espírito Santo para vocês. Então eu vou estar em vocês, mesmo depois que eu ressuscitei e que eu ascendi aos céus, eu vou voltar. Só que daí eu vou voltar no Espírito dentro de vocês. Então eu não vou deixar vocês órfãos. Só que ele só vai fazer isso para quem o ama, para quem o obedece, para quem é seguidor dele. Então por isso que ele diz, o mundo não vai me ver. Eu não vou me revelar ao mundo. E é isso que Judas está perguntando. Como assim tu não vai te revelar ao mundo, vai te revelar só nós? Daí Jesus diz, não, eu só vou me revelar depois que eu morrer para os meus. E daí eu ressaltei para vocês na última aula que Jesus, quando ressuscitou, ele não apareceu para os judeus que perseguiam ele. Ele não apareceu para os romanos, certo? Ele só apareceu para os seus apóstolos e os seus discípulos. Só para esse. É isso que ele está dizendo. Eu não vou me revelar para os outros. Depois eu só vou me revelar para vocês, tá? 23. Respondeu Jesus. De novo, se alguém me... O que vai fazer? Obedecerá a minha palavra. Ou seja, obedecerá tudo que eu tenho ensinado para vocês. A grande comissão que a gente diz, que é a missão de todo cristão, não só dos pastores, dos missionários, dos professores, mas de qualquer cristão, é fazer discípulos, ensinando-os a guardar o quê, Ana? Kari, ensinando-os a guardar tudo o que tenho ordenado, ou seja, toda a minha palavra. Por isso que a gente deve estudar toda a Bíblia, não partes da Bíblia, não só o Novo Testamento, não só os Salmos, não só alguns capítulos. A gente deve estudar toda a Bíblia, porque esse é o mandamento de Jesus. Fazer discípulos, ensinar toda a Bíblia, do início ao fim. É a palavra de Deus. Jesus está deixando bem claro aqui. Meu Pai o amará. De novo. Nós, olha ali, nós o quê? Viremos a Ele. Nós quem? Quem ama Jesus. Vamos ler de novo, ó. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele. Quem é o nós ali? Quem são os dois? O Deus Pai e Deus Filho. Muito bem, ó, versículo 23 aí. Meu Pai o amará. Então, meu Pai, quem é que tá falando? Jesus. Jesus tá falando. Meu Pai o amará. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Meu Pai é a primeira pessoa da Trindade. O amará. E nós quem? Pai e filho. Pai e Filho. Deus Filho, Jesus e Deus Pai. E nós o que? Viremos a Ele e faremos o que? Morada nele. Olha como o versículo está claro. Todo cristão, ele é habitado pela Trindade. A gente costuma dizer, o cristão é habitado pelo Espírito Santo. A gente costuma, não está errado. Mas ser habitado pelo Espírito Santo significa ser habitado pela Trindade. É isso que Jesus está ensinando aqui. É uma verdade profunda essa, tá? Nós viremos a Ele e faremos morada nele. 24. Aquele que não me não obedece. De novo. Nossa, eu acho que é a quinta vez que Jesus está falando isso aqui nesse capítulo. Aquele que não me ama, não obedece. Como é que eu sei que eu não amo Jesus? Se eu não obedeço. Como é que eu sei se eu amo Jesus? Se eu obedeço. Tá? E de novo, não sou eu que estou falando, é Jesus que está falando isso. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas. São de meu Pai que me enviou. Ou seja, essas palavras, elas são do Pai. Porque tudo que eu só... Lembra que Jesus já explicou isso em capítulos anteriores? Eu só falo o que ouço do Pai. Eu só faço o que vejo o Pai fazer. Ou seja, quem vê a mim, vê ao Pai. Isso é a Trindade.
São 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas eles são um. Um em natureza, um em propósito, um em poder, um em autoridade, em todos os atributos de Deus. Tá? 25. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes... O que ele vai fazer? Ensinará todas as coisas. Jesus até aqui é ele que tem ensinado os seus apóstolos, os seus discípulos. Tanto que discípulo quer dizer aluno. Tá? E como é que eles chamavam Jesus? De mestre. Né? Mestre é professor. Tá? Então ele está dizendo para eles, eu tô indo. Mas não tem problema, a mesma coisa que eu fiz com vocês, ensinando vocês, cuidando de vocês, providenciando tudo o que vocês precisavam, o Espírito Santo que eu vou enviar, ele vai fazer as mesmas coisas. E assim como o Espírito vai estar dentro de vocês, Deus Pai vai estar dentro de vocês e eu vou estar dentro de vocês. Eu vou estar para sempre com vocês. No momento que vocês são habitados pelo Espírito, vocês vão viver eternamente. Continuando ali, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará. Versículo 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. É o Espírito da verdade, e aqui ele está prometendo para nós que ele vai enviar o Espírito da verdade e que o Espírito da verdade vai nos dar a verdade. Porque a verdade é tudo o que Jesus ensinou. Jesus é a verdade. E como é que eles vão lembrar de tudo que Jesus ensinou? Lembrem, já tinha se passado 3 anos. Eles ainda não tinham escrito o Novo Testamento, eles não tinham escrito nada. Eles só vão escrever o Novo Testamento depois, muitos anos depois. João vai escrever o Novo Testamento quase 60 anos depois que tudo aconteceu. João tinha 80, talvez 90 anos de idade quando escreveu esse livro aqui. Mas como é que uma pessoa de 80, 90 anos ela vai lembrar de tudo, de todos os detalhes, de todos os diálogos? Me diz como, é impossível. Eu não me lembro o que me disseram 1 hora atrás. Se eu tiver que repetir uma conversa de 1 hora atrás, eu não vou conseguir repetir com exatidão. Eu vou repetir, olha, lembra que falou isso, falou aquilo, mas com exatidão, gente, é muito difícil. Agora imagina lembrar de tudo. Eles tiveram que lembrar de tudo, porque eles tinham que escrever o Novo Testamento. Foram os apóstolos e homens associados com eles que escreveram o Novo Testamento. Eles eram a fonte. E quem é que lembrou eles de tudo que tinha acontecido? Foi o Espírito Santo. Da mesma forma, esse texto aqui vale para nós também, porque como eu disse, lá no final Jesus vai dizer que tudo que ele pediu para os 11, ele pede para todos os que no futuro vão crer no que os 11 ensinaram. Vale para nós também. Mas para eu lembrar das coisas que Jesus ensinou, o que eu tenho que fazer? Tenho que ler o quê? A Bíblia. A Bíblia. Se eu não ler a Bíblia, se eu não estudar a Bíblia, se eu não conhecer o que Jesus falou, como é que eu vou lembrar do que ele falou? Concordam? Sim. Então eu posso ter o Espírito da verdade habitando dentro de mim, mas eu preciso estudar a palavra de Deus. Ele vai me iluminar na hora que eu estudar. A Bíblia fala muito sobre isso. Por isso que a gente deve ter acesso à Bíblia. A Bíblia não é só para o pastor, não é só para os professores de Bíblia. A Bíblia é para todas as pessoas. A Bíblia tem que estar acessível para qualquer pessoa. Para que as pessoas possam ter contato com a palavra de Deus. E se elas são nascidas de novo, se elas receberam do Espírito de Deus, se elas têm a vida eterna, o Espírito vai guiá-las no entendimento. Tá? Ainda hoje, né, eu peguei uma Uber, que eu fiz uma consulta e falei com o motorista da Uber. Ele dizendo que acorda todos os dias às 3 horas da manhã. Aí eu disse pra ele, se tu acorda todo dia esse horário, é a hora de tu rezar. Né? Porque é o horário que tá chamando. Ele, eu tenho uma Bíblia, ele é o Salmo 91. E ele, mas eu vou ter que ter uma Bíblia, né? Não precisa, vai pro YouTube, né? Mas claro que se ele tiver uma Bíblia é melhor, né? Já evangelizei um. A gente precisa
falar com Deus, a gente precisa buscar a Deus, Isso, né? eu disse pra E a mim. gente vai começar lendo a palavra de Deus. Porque quem for ler a Bíblia vai ter contato com o Evangelho. E essa é a forma que Deus escolheu para salvar as pessoas. É através do Evangelho. O Evangelho é, tu é pecador, tu tá indo pro inferno, tu precisa te arrepender, crer em Jesus, ele é o único caminho. Não adianta crer na Bíblia, crer em Deus como Criador, crer nos Salmos e não crer em Jesus. Tu precisa crer em Jesus e te render a Ele. Porque crer até os demônios creem, como a gente já viu aqui na aula, né? Tu precisa te render, Ele precisa ser teu Senhor. É por isso que a gente fala, é Senhor e Salvador. Mas tudo começa conhecendo a palavra de Deus. Então, levar as pessoas para lerem a Bíblia é o primeiro passo para elas conhecerem a verdade, se darem conta da sua situação, se arrependerem e conhecerem a verdade, tá? Que é isso que Jesus está prometendo aqui, está prometendo a verdade para eles. Continuando ali, versículo 27. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vejam que ele está terminando esse trecho aqui com a mesma frase que ele começou no capítulo 14:1. Ó. Como é que Jesus começou? No 14:1. Não se perturbe o coração de vocês. E ele termina dizendo, não se perturbe o coração de vocês. E ele dá um motivo. Por quê? Porque ele está dizendo ali, ó, deixo-lhes a paz. Ele diz, eu tô deixando a paz com vocês. Ou seja, não é para vocês se perturbarem. E que tipo de paz Jesus está deixando? É a minha paz. É a paz de Jesus. Não é a paz do mundo. Certo? Vamos pensar como é que é a paz do mundo. Tem um monte de gente em um monte de país em guerra, em coisa, já isso sempre teve, sempre existiu. Mas chega uma hora que termina a guerra, né? Daí eles fazem paz, não fazem paz? Fazem paz. Mas a paz, o que é a paz para o mundo? A paz é a ausência de conflito, é a ausência de problema. Então a pessoa não tendo problema, ela pensa, eu já estou em paz. Só que essa não é a paz de Jesus. Essa não é a paz de Jesus. A palavra paz, vocês certamente ouviram falar. No hebraico é shalom. Já ouviram falar em shalom? Sim. Acho que todo mundo já ouviu. Shalom, shalom. Os judeus se cumprimentam até hoje com shalom. Shalom é paz, mas quer dizer muito mais do que ausência de conflito. Quer dizer, eu desejo para ti tudo que é bom. Eu desejo que tu esteja completo, que tu esteja satisfeito, que tu estejas tranquilo. E daí, quando foi escrito aqui o Novo Testamento, João ele não escreveu em hebraico, então ele não escreveu aqui shalom. Ele escreveu aqui uma outra palavra no grego, tá? Que eu até anotei aqui. Eu sou péssima no grego, né? Não sei nada de grego. Mas a gente estuda. Anotei, não sei o que eu coloquei. Não mexi aqui nas minhas anotações. Mas é mais ou menos assim. Irene. Eu acho que eu deixei na outra página. Da onde vem, sabe o nome Irene? Eu tenho uma tia que se chamava Irene. Irene é um nome que vem dessa palavra do grego, que quer dizer paz, tá? E o que essa palavra quer dizer? A mesma coisa que shalom. Ela quer dizer assim, que tu tá bem, que tu tá satisfeito. Ou seja, não tem a ver com a ausência de conflito. Ela tem a ver com uma tranquilidade de espírito, tá? Essa é a paz que Jesus veio trazer. E daí eu fiz algumas anotações aqui sobre paz, que eu acho muito importante. Só deixem eu mexer. Eu esqueci uma folha em casa. A minha mãe e a minha filha também se chamam Irene. A tua mãe e a tua filha se chamam Irene? Eu botei minha filha por causa da minha mãe, né? Irene. Tá bom. Obrigada, Kai. Tá? Então, assim, eu acho que eu vou deixar para aula que vem pra gente tratar desse versículo, porque já estamos em cima do horário e eu acabei esquecendo a minha folha mesmo principal aqui, que era a folha inicial. Mas a gente vai ver na próxima aula sobre esta paz. Como funciona essa paz, porque tem vários aspectos dessa paz, tá? Essa paz não é uma coisa assim
que a gente consegue entender simplesmente lendo esse texto aqui. A gente precisa juntar com outros versículos bíblicos. E daí eu quero que vocês estejam preparadas, porque na próxima aula a gente vai abrir várias passagens da Bíblia. Então já aproveitem essa semana para estudar a Bíblia de vocês, para abrir passagens em diferentes livros. Você sabe que tem os livros, tem os versículos, né? Tem os capítulos. Já vão se inteirando, vendo mais ou menos como que usa a Bíblia de vocês, que na próxima aula a gente vai fazer muito exercício de vai e vem e volta, tá? Para a gente ver essa questão da paz e a gente poder entender do que Jesus está falando para eles aqui. Ok, gurias? Sim.